Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindos à nossa videoaula de Geografia. A gente trata hoje com os focos de tensão, a gente começa uma parte política, e esses focos de tensão que a gente vai investigar são relativos ao continente americano, mais especificamente na América Latina. Nessa primeira parte, a gente trata de fazer uma caracterização geral do que foram as questões políticas ao longo da última parte do século XX, da segunda metade do século XX, e que em vários países acabaram por determinar as situações que hoje a gente encontra, de problemas políticos. Correto? Então, nessa primeira parte, a gente vai tentar dar um panorama geral. Na segunda parte, de focos de tensão, com a América 1 ainda, a gente trata de 3 países que têm sido importantes no cenário da geografia política da América Latina: a Colômbia, a Venezuela e a Bolívia. A Bolívia, nos últimos tempos, até que tem estado numa situação mais tranquila, mas ela já foi bem agitada por problemas envolvendo situações sociais internas. Então, vamos começar? A nossa primeira aula, então, começa com focos de tensão. Quem é América Latina? América Latina é um termo fisiográfico, aliás, é um termo cultural, que foi utilizado pela primeira vez ainda no século XIX. A ideia era a de opor o panorama dos países que foram colonizados por países de língua latina, como é o caso de Portugal, da Espanha, da França, aquele desenvolvimento econômico que estava ocorrendo em larga escala nos países do norte do continente, notadamente nos Estados Unidos, onde a predominância da colonização se deu por povos de origem anglo-saxônica, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, correto? Mas se nós analisarmos a América Latina, mesmo que ela não tenha, nos últimos tempos, uma projeção tão grande nos jornais, principalmente os de circulação no Brasil, ela guarda um histórico de intensos conflitos. A maior parte desses conflitos são relativos a questões sociais, que desde a colonização não foram resolvidas. São os problemas vinculados, por exemplo, à falta de renda, às dificuldades de acesso a boas condições de vida, de cidadania, enfim, toda uma sorte de problemas sociais que não foram resolvidos e que ainda hoje acabam exercendo no panorama interno dos países uma situação extremamente inquietante, onde uma minoria muito bem de vida goza de praticamente todos os recursos que são disponíveis, enquanto a maioria da população é relegada a uma situação de pobreza que às vezes mal dá para poder satisfazer as necessidades básicas familiares. Então, considerando a América Latina, ela tem aí um amplo histórico de conflitos ligados, sobretudo, com essa questão da emancipação colonial, com os problemas de uma imposição externa, sobretudo na segunda metade do século XX, pelos Estados Unidos, conflitos territoriais fronteiriços, que a gente vai tratar um pouquinho, e as disputas pelo poder, que muitas vezes acabam desembocando em conflitos armados nessa região. A América Latina, ela tem também uma situação bem interessante. No panorama externo, não existe aí exércitos nacionais se opondo em termos de força. Quer dizer, não existe uma situação de guerra, de um conflito aberto, tal como já existiram várias vezes no continente, sobretudo na virada do século XIX para o século XX. Então, essas guerras hoje elas não existem. Mas há internamente na população uma séria inquietude com relação às questões que envolvem a qualidade de vida e a situação de reivindicação social. Essas reivindicações sociais, elas têm estado na ordem do dia, mas normalmente aqui no Brasil a gente acaba não acompanhando muito. O Brasil nunca foi lá tão próximo assim da América Latina. A gente pode discutir isso numa outra aula como tendência. Mas, em geral, esses conflitos sociais, eles são responsáveis por uma grande quantidade de problemas econômicos e de problemas sociais que nós temos. Vamos dar uma olhada aqui. Só na América do Sul, os conflitos que foram registrados em 2019 praticamente pegaram
todos os países. Ali, tirando um ou outro, e principalmente o quadro das Guianas, praticamente todo o restante da América do Sul tinha problemas sociais derivados de problemas políticos. Veja, crise política na Venezuela, crise política no Brasil, né, sobretudo com a oposição que se tem entre as duas camadas da população que foram muito incendiadas nessa última eleição. Crise política no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, no Chile, enfim, toda a região tem problemas internos. E a gênese desses problemas internos está ligada diretamente com questões sociais que historicamente nunca foram satisfeitas. É aquela parcela da população que é alijada do processo econômico, é aquela parcela da população que é excluída das condições de vida minimamente condizentes com a necessidade, é aquela parcela da população que não tem os seus direitos respeitados. Esse é um problema da América Latina que a gente vai ter que discutir bastante. Voltando um pouquinho na ideia de América Latina, quem é essa América Latina? Bom, a situação ela diz respeito a uma questão cultural, como a gente disse. Os povos da América Latina são aqueles que foram colonizados por países europeus, cuja ascendência linguística está relacionada com o latim. As línguas faladas na Espanha, em Portugal, na França, são línguas derivadas do latim. Então, a ideia de América Latina está associada com os países que herdaram do colonizador essa herança linguística. Mas existem algumas dúvidas aí, que a gente precisa sanar já de uma vez. A América Latina, a rigor, é uma região que se estende do sul dos Estados Unidos até, a parte mais ao sul do continente. Nós teríamos, então, uma região que é formada por cerca de 20 países, mas existem vários territórios que estão, na verdade, a serviço, que estão subordinados a outros governos, inclusive governos de fora do continente americano. Por exemplo, quando a gente analisa esse conjunto aqui ao norte do Brasil, as chamadas Guianas, aqui você tem um país, a Guiana Francesa, que é um país colonizado pela França, teoricamente deveria estar colocado como sendo América Latina, mas por uma razão apenas do ponto de vista da pertença ao território, vamos dizer, ao governo francês, este país não foi incluído como América Latina. É diferente, por exemplo, de alguns outros países, como, por exemplo, a Jamaica, que não se encontra nessa parte aonde você teria uma série de outros países também de língua inglesa. Então existe aqui uma certa dúvida que muitas vezes acaba sendo colocada em alguns livros didáticos e que deixa a gente meio com a pulga atrás da orelha. Quem é a América Latina? Do ponto de vista, vamos dizer, político, a América Latina é, na verdade, um conjunto de países que tem uma forte dependência econômica externa e uma forte situação de pobreza social. Talvez o elemento que melhor defina a questão da América Latina seja o subdesenvolvimento e a dependência econômica externa que marca essa região. É uma região com níveis de diferença entre os países muito grandes. O Brasil se encaixa entre os países com maior produção econômica mundial, é um dos países de maior PIB, mas você tem, por outro lado, um país como o Haiti, que apresenta uma situação extremamente pobre. É um dos países mais pobres do mundo, inclusive já recebeu até mesmo uma ajuda do exército brasileiro, do governo brasileiro, quando foi assolado por um furacão e ainda teve um problema ligado com o terremoto. Tá? Então, um país que viveu aí problemas muito graves nesse início de século e, dada a fragilidade, a ajuda do Brasil configurou até mesmo a ajuda de um país muito rico em relação ao Haiti. Bom, então, a caracterização principal que a gente faz da América Latina é de um conjunto de países pobres, dependentes de exportação de produtos básicos e que apresenta uma série de problemas sociais internos. Essa talvez seja a situação mais importante do ponto de vista da caracterização regional.
Muito bem. Vamos tratar agora do aspecto político que é comum para a América Latina. Nós vamos começar com uma foto. Essa foto é do Brasil, do início dos anos 70, e está associada com um momento de protestos, né, contra a ditadura militar que estava vigorando naquele momento. Uma foto muito sugestiva, né? Você tem, na verdade, uma pessoa correndo e dois policiais com cacetetes na mão, e provavelmente eles devem ter pego esse cara e dado uma surra daquelas violentíssimas, que era comum para a época. Esse é um quadro político que marca praticamente toda a América Latina. Na década de 60 e de 70, os países dessa região viveram os chamados anos de chumbo. Aqui no Brasil ficou conhecido com esse nome, né? Mas eram períodos, né, ditatoriais, onde, né, os governos com orientação fortemente de direita e regidos por militares apoiavam, né, a inclusão dos países do continente naquela esfera de influência dos Estados Unidos. Então, na década de 60 e de 70, nós tivemos nessa região governos que não eram governos democráticos e foram chamados de regimes de exceção. Agora vamos tentar definir. O que é regime de exceção? Exceção à normalidade democrática. A normalidade democrática ela é pautada por duas possibilidades. Ou o regime é um regime presidencialista, tá? E você tem, por exemplo, aliás, um regime republicano, desculpe, né? E esse regime republicano, ele pede que de tempos em tempos os mandantes sejam trocados, que exista uma eleição que renove, né, os governos e que coloque no poder novos representantes do povo. É um regime que tem aqui, por exemplo, no Brasil, tá? Um regime onde, de tempos em tempos, você tem eleições gerais e os governantes são renovados. A outra situação que é admitida como uma normalidade democrática é o regime monárquico, onde você tem um monarca que geralmente fica no poder praticamente a sua vida toda. Ele é empossado e só quando ele abdica ou então morre é que ele é substituído por um outro mandante. Mas esses regimes, de modo geral, costumam ter situações eleitas pelo povo, né, nas esferas de segundo, terceiro escalão e daí para frente. As ditaduras da América Latina, elas não têm nada a ver com regimes democráticos. Elas foram regimes impostos e esses regimes, claro, estavam defendendo alguns interesses de minorias ligadas ao poder. Essas minorias, no caso do Brasil, do Chile, da Argentina e de todos os países da América Latina que atravessaram ditaduras militares, essas minorias estiveram associadas aos interesses de empresas americanas, sobretudo na região. Considerando, né, essa situação, a partir dos anos 80 nós tivemos aí uma certa abertura e vários desses regimes foram extintos. E foram substituídos por regimes democráticos que retornaram com a democracia, com o sufrágio universal, com as eleições diretas e tudo mais. Acontece que isso aí não impede que nós tenhamos problemas da região, não. Os problemas da região ainda continuam a acontecer, principalmente em alguns países andinos e tal como a gente acabou de ver, né, em vários outros da região. Apesar de, na década de 80, ter retorno da normalidade democrática, os Estados Unidos ainda interferem em boa parte da região, seguindo seus interesses principalmente econômicos, e apesar de você ter essa ingerência, a região como um todo tem até crescido, mas os problemas sociais continuam a acontecer. Uma parte dos países dessa região apoia, de forma quase que inconteste, os Estados Unidos. Mas tem uma outra parte que se opõe veementemente a essa condição. O que a gente vai ver na próxima aula, no próximo momento, é exatamente como essa situação tem desembocado em algumas experiências socialistas ou que se assemelham ao quadro socialista na América Latina. Até lá então.